Fala, meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? O meu nome é Felipe Pena e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Gabaritando o Enem. Hoje, como você viu aí no título, eu vou te explicar tudo sobre progressão geométrica. Primeiro passo é o seguinte: quando você ouvir a palavra progressão geométrica, eu quero que você já pense em uma sequência, tá? Muito importante sempre quando você ouvir a palavra progressão geométrica ou progressão aritmética, tá? Que a gente trabalhou nas nossas últimas aulas. Se você perdeu, eu deixei o link aí na descrição para você ter acesso à playlist completa do nosso curso Gabaritando o Enem, tá bom? Outra coisa muito importante antes de a gente começar a aula é que nós temos um grupo no Telegram onde o pessoal que está lá tem acesso a todos esses PDFs que vocês estão vendo na tela, lista de exercício e acesso com 24 horas de antecedência nas aulas para as aulas do curso Gabaritando o Enem. Então, voltando aqui, quando você ouvir a palavra progressão geométrica, eu quero que você pense em uma sequência, tá bom? Uma sequência em que o termo da frente é igual ao termo de trás, tá? Multiplicado a uma razão. Por exemplo, vamos analisar essa primeira sequência aqui. Nós temos o primeiro termo é o 1, depois 4, 16 e 64. Nesse caso é bem fácil. O que que é o 1? 1 é 1 vezes 4. Esse vezes 4, a gente recebe o nome de razão, que nós adotaremos a letra Q. Então, aqui vai ser 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Beleza, nesse caso foi bem óbvio, né, encontrar a razão, mas se fosse uma sequência diferente, qual que é a melhor forma para você encontrar a razão? Você pega o termo da frente e divide pelo de trás. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. A razão que a gente vai chamar de Q é igual a 4 dividido por 1, que é 4. Se você quisesse pegar outro termo, por exemplo, 16, que é 16 dividido pelo de trás, que é 4, razão 4, beleza? Então, essa primeira sequência é uma progressão geométrica em que os termos vai ser o termo de trás multiplicado a razão, que é 4. Então, por exemplo, qual seria o nosso próximo termo? Seria 64 vezes 4. Então, fazendo aqui bem rapidinho, 64 vezes 4, nós temos 4 vezes 4, 16, 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Então, o próximo termo aqui, 256, e o outro só multiplicar por 4 e assim sucessivamente, tudo bem? Então, a razão do nosso primeiro, vou anotar aqui, vai ser igual a 4. Agora, o segundo é o seguinte, ó. A gente tem que fazer, para descobrir a razão, 32 dividido por 64. Então, a razão vai ser 32 dividido por 64. Vou simplificar em cima e embaixo por 32, muito importante, tá? Simplificar em cima e embaixo por 32. 32 dividido por 32, 1. 64 por 32, 2. Então, nossa razão é meio, tá? Vou escrever aqui 0,5. Uma coisa muito importante que às vezes, se você está ouvindo pela primeira vez, parece um pouco confusa, mas multiplicar alguma coisa por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Por exemplo, aqui, 24 vezes meio. Meio é 5 sobre 10, certo? Que vai ser a mesma coisa que 24 dividido por 2, que é 12. Então, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. A razão desse carinha, então, da segunda sequência que a gente está trabalhando é meio e da primeira sequência, 4, tudo bem? O que quer dizer isso? Quando essa razão está entre 0 e 1, por exemplo, meio, isso quer dizer o quê? Que é uma PG decrescente. Então, os termos vão sempre diminuindo. Ó, 64, 32, 16, 8, depois seria 4, 2 e assim vai indo. Na primeira sequência, a nossa razão é maior do que 1. Então, ela vai sempre aumentar. Eu vou mostrar para vocês isso melhor no segundo slide. Mas, ó, 4, 16, 64, 256 e assim vai indo. E agora a terceira. Vamos calcular a razão da nossa terceira sequência. Vai ser 55 sobre 55. Dividindo isso aqui, vai dar 1. Então, a razão da nossa terceira sequência é Q igual a 1. Quando nós temos Q igual a 1, nós chamamos de PG constante. Então, só para ressaltar aqui na segunda questão, ó, esse primeiro era
uma razão igual a 4, esse igual a meio e esse igual a 1. Então aqui, ó, resuminho bem importante que eu quero que vocês façam um resumo aí em casa, deixa colado na porta do banheiro, no teto, no guarda-roupa, para vocês sempre estarem revisando isso. Então, quando a razão é maior que 1, nós temos uma PG crescente. Os termos sempre vão aumentando. Quando a razão está entre 0 e menor que 1, maior que 0 e menor que 1, decrescente. Essa razão nada mais nada menos que é o que a gente está simbolizando pelo Q, tá? Muito importante isso. Eu só chamei de razão, mas é o nosso Q. Quando Q maior que 0, menor que 1, decrescente, Q igual a 1, constante, sempre vai ser o mesmo termo. Então, por exemplo, aqui, esse daqui, 4, 4, 4, 4. Beleza, agora que você já aprendeu as classificações de uma progressão geométrica, a gente já pode partir para o termo geral de uma PG. Como que funciona? Formulinha muito importante, tá? Eu aconselho vocês gravarem ela, que é AN é igual a A1 vezes a nossa razão elevado a número de termos menos 1. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem importante para vocês. Nós temos essa PG aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32. E a gente quer descobrir o nosso, ó, nós temos o primeiro termo, que vai ser o nosso A1, depois A2, A3, A4, A5, e a gente quer descobrir o nosso A6. Então, A6 é igual a um ponto de interrogação. Claro, você percebeu que a razão é 2, por quê? Ó, vamos calcular aqui. Q é igual a 4 sobre 2, razão 2. Então, o que que você ia fazer para fazer mais rápido isso aqui? 32 vezes 2, você já ia descobrir que o nosso A6 é 64. Mas às vezes você está numa prova, por exemplo, de segunda fase, ou seu professor quer que você escreva aqui do jeitinho correto, das formulações corretas. Então vamos calcular o A6 usando essa formulinha que nós aprendemos aqui. Então no lugar de N vai ser 6, tá bom? Então A6 vai ser o A1, que é o nosso 2 aqui, ó, primeiro termo, 2 vezes a razão. Quanto que é a razão? Razão também é 2, elevado a n, que é 6, menos 1. Então, vai ficar 2 vezes 2 elevado à quinta. Nós sabemos que 2 elevado à quinta é 32. 32 vezes 2, 64. Tranquilo? Então, agora bora para os exemplos para a gente treinar bastante. Então, aqui nós temos uma progressão geométrica 2, 6, 18 e nós queremos saber o termo geral dessa PG. Você pode estar se perguntando, o que é o termo geral? O termo geral dessa PG seria esse AN. Então, nós temos o seguinte, ó, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Nós já temos o A1. Quem que é o A1? Vou grifar aqui para vocês. O A1 é o 2. Tranquilo. O que falta a gente descobrir? O nosso Q, que é a nossa razão. Então, o Q vai ser 6 dividido por 2, que é igual a 3. Beleza? Então, aqui, a N é igual a A1, que é 2, vezes a razão, que é 3, elevado a N menos 1. Então, nesse caso aqui, esse vai ser o nosso termo geral dessa PG, tudo bem? Beleza, agora ele quer que a gente descubra o quarto termo dessa progressão geométrica. Então, nós temos aqui 2, 6, 18. Se você quisesse ganhar tempo, você sabe que a razão é 3, é só multiplicar por 3. 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 1, 3, mais 2, 54, você já chegaria na resposta. Mas como eu disse, eu quero te ensinar tudo sobre PG. Então, se você tiver numa prova que você não pode fazer isso, vou te mostrar como calcular usando essas formulinhas, tá? Mas é sempre importante, por exemplo, no Enem, você não tem que ficar se apegando em certos caminhos. Nesse caso, o caminho mais rápido seria multiplicar por 3, beleza? Tranquilo. Não precisa ficar se apegando nisso. O importante é você resolver as questões num menor tempo, tá bom? Então, bora. O quarto termo, o nosso A4 vai ser A1 vezes a razão elevada a 4 menos 1. Nós sabemos que o A1 é 2
E a razão é 3 elevado a 4 menos 1. Aqui vai ser 2 vezes 3 elevado ao cubo. Nós sabemos que 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo é 27. Então, vai ficar 2 vezes 27, que é igual a 54. Agora, bora para o nosso próximo exemplo. Agora aqui, a soma do termo 3 mais o termo 5. Eu fui bonzinho com vocês, a gente só vai precisar calcular o termo 5. Por quê? O termo 3 já está aqui. O termo 3 é 18. Então, A3 é igual a 18. Vamos descobrir o nosso A5. A5 vai ser A1 vezes a razão, que é 3, elevado a 5 menos 1. O A1 é 2, então vai ficar 2 elevado a 3 à quarta. 3 ao cubo nós vimos no slide anterior, que é 27, certo? 27 vezes 3 é 81. Então, vai ser 2 vezes 81. 2 vezes 81, vou fazer as contas aqui. 81 vezes 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Então, 162 seria o nosso quinto termo dessa sequência aqui. Outra sacada importante, você não fez no exemplo anterior nosso A4, então o A5 vai ser o A4 vezes a razão. Então, o A4 foi 54, vai ser simplesmente 54 vezes 3. Fazendo aqui, ó, você também vai chegar no quê? Você também vai chegar no qual? No 162. Então, são duas formas diferentes de você resolver o mesmo exercício, beleza? Deixa aí nos comentários qual forma você acha melhor, se é a primeira forma que eu resolvi ou a segunda. Tranquilo? Agora que você já entendeu o termo geral de uma PG, nós vamos partir para a soma de termos de PG infinita e soma de termos de uma PG finita. Nós vamos começar justamente com soma dos termos de uma PG infinita. Mas por quê? Porque esse tema é o tema de progressão geométrica que os vestibulares, que as provas mais gostam de cobrar. Tudo bem? Então, a soma dos termos, tá? Vai ser o A1, que é o nosso primeiro termo, dividido por 1 menos Q. Vocês viram que é uma formulinha bem simples, bem fácil de ser memorizada. Mas uma dúvida muito importante que eu acredito que vocês também tenham é a seguinte: quando eu aprendi PG pela primeira vez, eu sempre fiquei com muita dúvida, tipo assim, como assim nós somamos infinitos termos de uma PG? Vamos supor o seguinte, ó, nós temos uma PG em que o primeiro termo é 1 e a nossa razão é meio, tudo bem? O próximo termo vai ser 1 vezes meio, que é meio, e assim vai indo, vai dar 1 quarto, 1 sobre 8, e assim vai indo. Até que nós vamos chegar num termo que ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que comparado à soma dos anteriores, não vai fazer diferença nós considerarmos ele. Por isso, nós conseguimos fazer soma dos termos de uma PG infinita. Então, bora botar em prática esses conceitos aprendidos. Então, aqui, ó, determine a soma dos elementos da seguinte PG. O primeiro termo, 25, 5, 1 quinto, 1 sobre 25, e assim vai. O primeiro passo é o seguinte: vamos descobrir qual é a razão dessa PG. A razão vai ser 5 dividido por 25, simplificando em cima e embaixo por 5, nós temos 1 quinto. Beleza. Nisso a gente já consegue descobrir que está dentro desse intervalo. Nossa razão é maior que menos 1 e menor que 1. Tranquilo. Como que nós vamos fazer a soma dos termos? Sn vai ser A1, que é 25, sobre 1 menos 1 quinto. Tudo bem? Primeira coisa que nós vamos fazer é resolver o denominador, que seria 1 menos 1 quinto. Primeiro passo é fazer MMC, que vai dar 5 sobre 5 menos 1 sobre 5, que dá 4 sobre 5. Então, vai ficar o seguinte: 25 dividido por 4 sobre 5.
Nós temos duas frações, divisão de duas frações. Então, ó, primeiro a gente tem que saber diferenciar qual é qual. A primeira é 25 sobre 1 e a segunda é 4 quintos. Então, o que a gente vai fazer? Vai manter a primeira do jeito que ela é. Então, vai ser 25 e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o 5 vai para cima e o 4 vai para baixo. 25 vezes 5, 125 sobre 4. Beleza, meus queridos? Então, agora bora estudar a soma dos termos de uma PG finita. A formulinha da soma dos termos de uma PG finita é um pouquinho mais complicada. Nós temos que é o seguinte, a soma dos termos vai ser o A1 vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, já bora botar em prática isso daqui. Então, nós temos o seguinte, nós temos a seguinte progressão geométrica, 7, 14, 28, 56. E ele quer saber a soma dos elementos da seguinte PG. Tranquilo e sossegado. O que acontece? Ó? Nós podemos fazer de forma manual, né? No braço, eu diria, que seria somar 7 mais 14 mais 28 mais 56, certo? Até que vai nessa PG, porque é uma PG de 4 termos somente e os números são pequenos. Mas se você pegar, por exemplo, uma PG de 12 termos, 13 termos, vai ficar complicado da gente fazer essa soma, tudo bem? Então, o que nós vamos adotar aqui? Nós vamos usar essa formulinha para resolver essa soma, tá bom? Então, a soma desses 4 termos vai ser o A1, que é 7, vezes a razão. Nós ainda não descobrimos a razão. A razão vai ser 14 sobre 7, que é 2. Então, vai ser 2 elevado a n, que n é o número de termos, 4, menos 1, sobre Q, que é 2, menos 1. Então, vai ficar o seguinte, ó, 2 elevado a 4. 2, 4, 8, 16. 16 menos 1, 15. Então, vai ser 7 vezes 15 dividido por 1. E 7 vezes 15, vou fazer aqui rapidinho para a gente treinar. 7 vezes 15. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Mais 3, 105. Então, a soma dos termos dessa PG é 105. Vamos comparar se a gente fez corretamente? Vou pegar os termos e somá-los. Então, vai ser o seguinte, ó. A gente vai fazer 56 mais 28 mais 14 mais 7. Então, aqui, ó, 8 mais 4, 12, com mais 7, 19, com mais 6, 25. Aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, também dá 105. Então, você tem as duas formas, de forma manual e também usando essa formulinha. Beleza, meus queridos? Então, essa foi a aula, meus queridos. Espero ter ajudado vocês. Eu mostrei tudo sobre PG e na próxima aula nós vamos botar em prática com questões que caíram no Enem. Tranquilo? Então, se você gostou da aula, já deixa aquele comentário maroto, deixa o like e compartilha com seus amigos, com o grupo da sua sala, com o grupo da sua família. Beleza? Valeu e até a próxima aula.